negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Esse versículo, ele está dentro de um contexto que Jesus é convidado para ir a determinada casa para uma refeição, e Jesus entra na casa e vai para a refeição e não lava as mãos. Eu acredito que Jesus não tenha lavado as mãos didaticamente, não por falta de higiene. Ele queria já de cara dizer alguma coisa, e ele foi repreendido por não lavar as mãos, porque aquilo era um aspecto da lei mosaica, de um ensino de Moisés, que transformaram aquilo em um ato religioso, cerimonioso, que seria importante demais. E Jesus não faz isso. E Jesus não fazendo isso, ele passa a fazer admoestações. Ele faz 7 admoestações naquela casa, naquele dia. Eu tenho trabalhado, no último sermão, eu trabalhei sobre esse versículo 23, que é uma admoestação que eu tenho trabalhado, estudado esse versículo há algum tempo. E aí Jesus faz a seguinte admoestação: vocês têm cumprido coisas pequenas da lei, mas as coisas mais importantes vocês não têm feito. E aí ele diz: a justiça, a misericórdia, a fé. Eu ainda disse no último sermão que eu fiz aqui, que Lucas chama a misericórdia de amor de Deus, que é o amor perfeito. Eu falei da primeira vez sobre o amor, né? Que é uma base. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Que tem coisas de Moisés que são muito importantes, devem ser cumpridas. Existem outras que não precisam ser cumpridas, porque elas vão até ferir esses preceitos mais importantes, essa base mais importante. E aí, hoje eu quero falar sobre essa segunda base, que é a justiça. Para a gente entender a justiça, talvez eu tenha que fazer 2 sermões. Hoje eu vou falar sobre uma parte dela, mas uma das mais importantes, para a gente compreender o que é justiça sob o aspecto de Jesus Cristo, a gente vai precisar retornar até mesmo em Moisés, no ano aceitável do Senhor, que Jesus, como eu falei com a dona Aura aqui, e o Eugênio, que estava aqui de manhã, repete o que Moisés tinha falado sobre o ano aceitável. Isaías também fala sobre o ano aceitável. Mas isso eu vou ter que deixar para um segundo sermão, porque o ano aceitável ele está mais ligado à justiça, sob o entendimento do pobre, da finança, daquele que tem falta, daquele que foi escravizado, daquele que perdeu suas posses, daquele que precisa de auxílio financeiro. Mas hoje eu quero trazer um aspecto diferente da justiça, que é a aplicação do princípio da equidade para você conseguir justiça. Por que a aplicação da equidade? Equidade é diferente de igualdade. Igualdade, eu até anotei aqui que é uma fala de Aristóteles. A gente acha que é de Rui Barbosa, mas é Aristóteles. Equidade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Aristóteles viveu uns 300 anos antes de Cristo. Mas esse é o que a gente mais compreende hoje sobre equidade. Mas traduzindo, é você ver aquele que tem determinada falta, amparar aquele que tem determinada falta, para poder elevá-lo e ele ter a condição da justiça. Há uma figurinha que a gente vê muito aí na internet,
que eu acho bacana e ela exemplifica, que são 3 crianças assistindo um jogo de futebol numa cerca. Aí você tem um mais alto que consegue enxergar lá em cima e assiste o jogo. Aí tem um mais ou menos da minha altura que não consegue ver. E tem uma criança que não vê nada. O que a equidade faz? Ela traz um caixote pequeno e coloca debaixo do pé daquele de tamanho médio. E ele consegue ver. E traz uma caixa maior, coloca debaixo do pé da criança e a criança passa a ver. Então é você trazer isso para que as pessoas possam receber essa justiça. E essa justiça faz parte desse tripé que Jesus está falando que é mais importante, é preceito mais importante, é base. Desses desiguais, eu escolhi para falar especificamente hoje de um. São várias pessoas que são desiguais e que precisam desse amparo. A criança, o idoso, o deficiente físico, pessoa com deficiência e vários. Os homoafetivos na atualidade e as mulheres. E as mulheres. Por mais que você diga, não, é tudo igual. Sim, é igual, mas quando você vai fazer a conta, até mesmo na nossa igreja que já prega esse princípio e atende esse princípio há tempos, se a gente para pensar, o nosso conselho somos 11 e nós temos 3 mulheres. A última vez que veio a cúpula da IPU aqui, vieram 3 homens. Eu sei que tem mulheres, mas não chegam a metade das mulheres. Deveria ser, mas é porque a gente ainda está num caminho. E graças a Deus que nós estamos nesse caminho de recuperar isso. Graças a Deus. Mas é uma luta que deve ser constante. Deve ser constante. Eu não trago novidade aqui. Eu não estou falando. A ministra Carmen Lúcia falou sobre isso agora, no dia 13. Sobre a questão de equidade. Ela falou sobre negros e falou sobre mulheres. Agora mesmo, dia 13 foi agora. Mas eu estou falando de uma coisa antiga. O que aconteceu com Jesus? Quando Jesus começou o seu ministério, ele trouxe as mulheres para andar com ele, discípulas, para trabalhar com Jesus. Ele rompeu com uma parte do que era o Antigo Testamento, que a mulher não era praticamente nada, e Jesus resgata isso. E traz as mulheres para essa parte. Nem tudo de Moisés deve ser jogado fora. Moisés tem coisa. Eu aprendi sobre Moisés quando eu fui estudar Direito Constitucional, aprendi com o ministro Barroso, com Canotilho, com vários, com Karl Lovenstein, que reconhecem Moisés princípios fora de série sobre a justiça. Mas há coisas que ficam para o passado, que não acompanham. Esses dias eu até vi uma brincadeira de uma pessoa, uma dessas comunidades, que fala que Moisés fez uma lei que as pessoas deveriam defecar a 30 metros das cabanas, né? Porque o Senhor passeava no meio do acampamento. E ele ria de Moisés. Ora, Moisés está escrevendo há 5.000 anos atrás. E já está preocupado com questões de higiene. É uma coisa que você bater palma, né? Agora, ele riu nesse sentido de Jesus andar no acampamento. Eu fico pensando, será que ele queria dizer assim: se você fizer isso, vai passar o fiscal da prefeitura e vai te multar? Não existe isso. O contexto era outro. Ele tinha que falar de outra forma. Ele falava daquilo, né? Mas voltando a Jesus, nós vamos ver. Eu não vou abrir o texto, mas em Lucas 8 vai trazer uma série de nomes de mulheres que andavam com Jesus e eram extremamente influentes no ministério de Jesus, de várias formas.
financeira, de apoio. E aí eu anotei aqui o nome de Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa. Cusa era um procurador de Herodes, está em Lucas 8. Susana e muitas outras. Também a gente lembra de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, extremamente importantes. Sem falar na mulher que Jesus curou do fluxo de sangue, da mulher Ciro-Fenícia, aquela mulher que Jesus pede água, né? Quando ele chega na fonte. E assim, e tem muito mais. E Jesus demonstra com isso que ele está rompendo com essa característica desse patriarcado, dessa forma de compreender que a dignidade está só com os homens. Não, a dignidade está com as mulheres. A primeira mulher que viu Jesus quando ressuscitou foi Maria Madalena, foi uma mulher. Ele, não sei se foi coincidência, não acredito que seja coincidência. As coisas de Deus eu não acredito em coincidência, mas foi uma providência pela importância, para trazer o resgate da dignidade. E não foi só Jesus. O início da igreja romana também é impressionante. Aqui eu não quero entrar no mérito de uma igreja romana, católica não aceita nem nada, porque existem estudiosos para várias formas. Alguns entendem de um jeito, outros entendem de outro. Não entra nesse mérito, porque cada denominação tem a sua. Nós temos na nossa que as mulheres são dignas de todos os ofícios na nossa igreja. Mas quando Paulo trata sobre a igreja que estava iniciando em Roma, que é importantíssimo, ele fala sobre as mulheres. Aí eu gostaria que você abrisse para você me acompanhar, porque eu vou ter que ler um pouco do texto. É Romanos 16. Em Romanos 16, Paulo começa assim. Romanos 16. Recomendo-vos, nós vamos ler até o 7, de 1 a 7. Recomendo-vos nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sincreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos, e ajudaeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. A cada mulher eu vou parar um pouco para falar um pouco sobre ela. Febe é o que eu volto a dizer, existe estudioso, teólogo para tudo, para todo tipo de interpretação. Mas eu gosto quando Lutero fala, leia a Bíblia, ore, veja o que o Espírito Santo fala para você, e deixe que o Espírito Santo fale coisas que convém. E aí, para mim, essa base de Jesus Cristo, o amor, a fé e a justiça, ela é fundamental em qualquer interpretação. Ela tem que me levar, a interpretação tem que me levar ao amor, tem que me levar à justiça, tem que me levar a respeito à fé. Então, quando eu leio aqui, eu compreendo que Febe é uma ministra, é uma diaconisa, que Paulo encarrega Febe de um trabalho extraordinário, pegar a carta e levar à igreja que está iniciando em Roma. Eu sei que há uma fala de Paulo, aí eu não vou entrar nesse contexto, até porque eu nem preparei, nem pesquisei, que Paulo fala que as mulheres devem ficar caladas na igreja, não sei o quê, mas aqui ele está desfalando, se é que ele falou foi assim mesmo, ele está desfalando outra coisa, ele está recomendando Febe, está recomendando, eu estou recomendando, porque ela tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Além de Febe, Paulo começa várias saudações. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios
saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E aí você tem Priscila e Áquila, um casal. E Paulo traz essa fala, né, que arriscaram a própria vida. Priscila arriscou a própria vida em função de Paulo, a importância dele. E que na casa dele existia uma igreja, uma formação de uma igreja. Então, é uma outra mulher extremamente importante. E aí continua ainda: saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia, para Cristo. Está aí no versículo 6, ele diz: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. E no 7 ele diz: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, que são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Só um detalhe: há estudiosos que afirmam, aí é estudioso para tudo, vou dizer, mas ninguém sabe, que Priscila foi autora da carta aos Hebreus. Eu não sei, ninguém sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus, né? Há várias conjecturas, né? É uma carta que não tem, mas há gente que diz que Priscila seria uma dessas. Mas aí ele coloca outras mulheres, Maria, Júnias, que são notáveis entre os apóstolos em Cristo, antes de mim. Então está dizendo que essas pessoas, essas mulheres são notáveis, não é? E no versículo 12, ele fala: saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Trifena e Trifosa é um nome hoje que soa muito estranho para a gente. Eu não sei nem se você já ouviu o nome dessas pessoas na igreja, Trifena e Trifosa. Mas era um nome muito comum naquela época em Roma. Trifena significa graciosa, Trifosa significa elegante. São duas mulheres que o apóstolo tira ali. Ele está seguindo a linha de Jesus Cristo, de trazer dignidade para as mulheres, né? E aí ele faz dessas duas, Trifena e Trifosa. Quando eu leio, eu chego a rir do nome, mas era um nome comum, como hoje tem várias, Maria, Marina, né? E ainda segue: saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. A mãe de Rufo, Paulo está falando que ela é muito importante. Ela é como uma mãe para ele. Então, às vezes, com o passar do tempo, e aí eu acho, eu tenho uma crítica à igreja, e eu não gosto desse lugar de fala, porque eu estou até falando de mulheres, eu acompanho o sociólogo Gessé de Souza, e não há necessidade de ter lugar de fala quando você está defendendo alguém, né? Mas ele está dizendo que essa mulher é como uma mãe para ele. Ele está falando da importância dessa mulher para ele, como Jesus trouxe a importância daquelas outras mulheres que nós citamos há pouco tempo atrás aqui, né? E ainda há, no 14, ele cita: saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpias, e todos os santos que se reúnem com ele. Aqui há um detalhe que me chamou a atenção no texto, mas eu confesso que eu também não pesquisei. Há uma saudação no versículo para 5 homens e os que reúnem na casa dele. E depois há uma saudação para um outro grupo misto entre homens e mulheres que se reúnem na casa deles. Eu não sei se havia já alguma divergência ou se é simplesmente uma saudação, e eles eram uma só igreja. O que importa é que essa igreja estava sendo formada em Roma, e eu não sei como
essa história, né, na instituição igreja, uma das mais antigas é a católica. Eu não sei como eles trabalham isso, até porque eu também nunca fui da igreja católica e eu os respeito profundamente, né? Mas o trabalho das mulheres era extremamente reconhecido por Paulo. E agora eu quero pedir uma permissão para fazer um salto de 2000 anos e chegar até os dias atuais. Porque eu penso que, infelizmente, a igreja contribuiu negativamente muito para a misoginia, para não aceitar as mulheres na sua inteireza. Mas sempre é hora de arrepender e voltar ao bom caminho. Por isso que eu me vejo na IPU, porque é uma das igrejas que traz esse respeito e essa consideração, apesar de ainda não estar 100%. Mas a gente precisa trabalhar para estar 100%. E aí, falando em 2000 anos depois, eu quero falar sobre outras mulheres importantíssimas. Mulheres que eu não ouço elas virem aqui à frente da igreja ou de qualquer outra igreja e falar de Cristo. Mas são mulheres que eu vejo Cristo nelas. Para mim é muito mais importante até do que falar, é ver. A primeira delas que eu quero falar é da minha avó. Na década de 1960, fundava-se a primeira igreja batista de Paropeba, e a minha avó, recém-convertida, começou a ajudar o pastor Frank a construir a igreja. E havia naquela época uma guerra assim, muito forte da igreja católica contra os protestantes, diferente de hoje, né? E o padre recomendava que passasse lá e apedrejasse eles, que derrubasse as paredes. E minha avó viveu nesse contexto, né? Eu também passei um pouco de tempo depois com esse mesmo padre, porque na escola, eu me lembro na terceira, na quarta série, ele ia dar ceia, ele me colocava lá no cantinho e dava ceia para outros, porque eu era evangélico. Mas naquele tempo era assim. Mas era uma pessoa que se doou para a igreja, minha avó. E eu, assim, se você disser, isso deve ser mentira, eu trago uma pessoa aqui que vai confirmar isso para você, que é o pastor Frank. O pastor Frank está com 100 e poucos anos. Um amigo, eu costumo falar assim, eu tenho um amigo de 100 e poucos anos, e ele vem cá e faz um sermão. Ele ainda está fazendo um sermão ainda, o pastor Frank, em Paropeba. Ele é muito amigo da nossa casa, até hoje. Você tem uma ideia quem é o pastor Frank? Ele era do Canadá. Ele veio para cá jovem, logo depois de lutar na Segunda Guerra Mundial. Ele lutou, o meu amigo lutou na Segunda Guerra Mundial contra Adolf Hitler. Ele lutou na ilha de Creta, está vivo até hoje, não é difícil trazê-lo aqui, não é? E naquela época, é até uma coisa estranha, que parte da igreja se juntou com Adolf Hitler, vergonhosamente. Mas, por outro lado, teve outros que estiveram contra. A gente, quando lê Dietrich Bonhoeffer, é um pastor que lutou contra, foi até morto por isso, pois ele lutou contra o nazismo. Mas vamos deixar Dietrich Bonhoeffer para lá, que a gente está falando das mulheres, né? E aí, eu trago para cá, para a nossa igreja, mulheres que, apesar de eu não ver falar muito de Cristo, eu vejo Cristo nelas. Que me perdoe hoje por apontar alguns nomes, eu vou apontar, por exemplo, a nossa querida Bebel, aí não sei, desde 1900 não sei quanto, se dedicando à igreja. Não posso falar desde quando, né? E auxiliando na música, auxiliando financeiramente a igreja. Se não fosse o Bebel para nos socorrer em alguns casos, Deus nos livre, né? E assim, pessoas maravilhosas. Martinha. Eu olho para Martinha,
Martinha não precisa falar nada comigo. Todas essas mulheres que eu vou citar aqui, não precisam falar. Se elas falar qualquer coisa, eu baixo a cabeça, é sim senhora, não senhora. Não tem conversa, é o que elas falarem, está falado. A nossa querida Helenice, que entregou praticamente a sua vida inteira à igreja, acompanhando o pastor Márcio. Então, só para trazer a lembrança, irmãos, eu estou falando da equidade, da gente reconhecer o direito dessas pessoas que vivem sem direito, para trazer a igualdade, para dizer que elas são importantes também, demais. É disso que eu estou falando. Eu falo da nossa irmã Alzira, não está presente aqui hoje, né? Presbítera emérita. Eu falo da nossa irmã, a dona Eunice, essa senhora belíssima, simpática. Por isso é que os filhos e as filhas dela são tão belos, os pachecos, tanto os homens quanto as mulheres, são belíssimos. E eu lembro da dona Eunice aqui entrando com o meu amigo Pacheco, ajudando ele aqui a entrar na igreja. São pessoas que contribuíram a vida inteira, mulheres como essas que eu citei, de Roma, de Jesus, contribuindo com a igreja. A Graça, a Vanito, a dona Áurea e tantas outras. Me perdoe as que eu esqueci, eu não citei o nome, mas são baluartes da igreja, dessa igreja, são baluartes dessa igreja. Eu chegaria a ousar dizer que essa é uma igreja matriarcal. As tem como mães, como irmãs mais velhas, né? Porque talvez algum delas não pudesse ser minha mãe, porque eu não sou tão novo assim. Mas as tenho em profundo respeito. Então, eu quero encerrar dizendo que, claro, óbvio, que o necessitado não é só as mulheres. Como eu disse no início, há vários necessitados. Mas as mulheres, até por uma falta da igreja, são necessitadas e a gente precisa reconhecer a força e o valor delas para trazer o princípio de justiça e colocarem elas de modo justo como extremamente importantes à igreja. Como há outras pessoas que foram importantes à igreja. Os pastores que passaram por aqui, pastor Márcio, pastor Jorge, pastor Edson e pastor... eu não lembro o nome dos antigos. Lemuel e tantos outros. São mais importantes que essas mulheres? São tão importantes quanto essas mulheres? Não são mais. E com isso eu quero trazer essa memória, apesar de todas essas, né, que são necessitados, de todos que eu disse. Hoje eu deixo essa palavra de agradecimento às mulheres, aquelas que andaram com Cristo, aquelas que estavam no início da igreja de Roma, a minha avó, e as mulheres que sempre foram esteio nessa igreja. Na próxima oportunidade, eu falo novamente sobre justiça, trazendo para o lado do ano aceitável do Senhor, que fala sobre o pobre. Pobre e necessitado é diferente. Necessitado não necessariamente é pobre. Zaqueu não era pobre, mas era necessitado. O centurião que tinha o seu servo doente não era pobre, mas era necessitado. Jesus foi lá e abençoou. Às vezes a gente traz um engano, né? Mas Jesus é só com os pobres. Não. Jesus é com o pobre e com o necessitado, no sentido de trazer a justiça tanto ao pobre quanto ao necessitado, né? É lógico que ele esteve com os doentes, com os sem dinheiro, com os fracos, alimentou as pessoas, porque era assim. Então, que o Senhor nos ajude a trazer essa compreensão, a viver um mundo mais justo, com todos os necessitados. Com todos os necessitados. Na próxima eu falo sobre
o ano aceitável do Senhor, e na próxima também, numa outra oportunidade, eu falo sobre a fé. Que Deus nos abençoe.